Um estudo mostra que 9 em cada 10 estudantes de medicina da USP já sofreram algum tipo de agressão. Os casos são investigados por uma CPI na Assembleia Legislativa. Hoje, deputados ouviram professores e alunos. Uma das propostas discutidas é acabar com o trote na recepção dos calouros. O presidente da CPI relatou o depoimento prestado pela família de uma estudante da USP de Piracicaba, no interior, abusada sexualmente por 8 colegas em 2002. Os pais contaram que foram orientados pelo então prefeito do campus, Marcos Vinícius Folegatti, a não prestar queixa, já que os suspeitos são filhos de pessoas influentes. Eu quero deixar bem claro aqui que em momento nenhum essa aluna disse que tinha sido estuprada. A CPI começou no fim do ano passado, depois de denúncias de agressões, estupros e trotes sofridos dentro da Faculdade de Medicina da USP. Um estudo constatou que 9 em cada 10 estudantes de medicina da USP passaram por algum tipo de agressão ao longo da formação. A violência psicológica foi a mais registrada, seguida dos casos de assédio ou discriminação sexual. Por último, aparecem as agressões físicas, como tapas, chutes e empurrões. Quase sempre o agressor é outro estudante. Em segundo lugar, aparecem os professores. Os resultados são semelhantes aos obtidos em faculdades de medicina dos Estados Unidos, Alemanha e Chile. Em geral, as práticas de violência servem como uma maneira de você manter o status da elite, porque você seleciona grupos cada vez mais exclusivos que vão se manter nas estruturas de poder. No depoimento mais aguardado, o reitor da USP, Marco Antônio Zago, disse aos membros da CPI que delegou à Comissão de Direitos Humanos da Universidade a responsabilidade por acompanhar todos os casos de violência envolvendo alunos da instituição. Nessa tarefa, a comissão terá o apoio da Procuradoria, Ouvidoria, Comissão de Ética e também Núcleo de Estudos da Violência da USP. Muitos casos são registrados durante trotes de recepção a novos alunos. A Universidade de São Paulo promove, continuará promovendo e faz parte do seu processo de recepção dos novos alunos, tá certo? Uma semana de recepção dos alunos. A gente tem que abolir a cultura do trote, do começo ao fim. Não tem trote do bem, não tem trote brincadeira, não tem trote ecológico, não tem trote solidário, não tem trote. Os alunos também foram ouvidos e pediram a punição dos culpados no final das investigações. Nós não podemos permitir que uma universidade pública do Estado, com o grau de importância que tem e de tanto orgulho que já nos causou, seja uma universidade que transforme criminosos em médicos criminosos. É essa pergunta que o brasileiro deve fazer em um momento desse. Que tipo de aluno essa faculdade de medicina da USP está formando, Moisés? Veja, William, tanto eu como a Aline somos professores da USP, né? Nós somos, é claro, da instituição e conhecemos, eu imagino que a Aline possa dizer também da experiência dela, nós conhecemos uma série de procedimentos, atitudes, tal, no sentido de, digamos, ordenar a vida acadêmica de uma maneira correta, adequada. Agora, a universidade é uma universidade muito grande. Pode ocorrer fatos que não necessariamente nem o reitor, nem o diretor de uma faculdade estão conhecendo. Esses fatos podem ocorrer, eles são graves, eles têm que ser enfrentados. E eu acho que a solução, na sequência, é isso que, num certo sentido, o reitor da USP apontou. A Comissão de Direitos Humanos tem que estudar caso a caso, com a participação, inclusive, nesse caso, do Núcleo de Estudos da Violência, que é um núcleo, eu conheço bastante o trabalho deles, extremamente confiável, para poder organizar e digamos assim, evitar situações que possa provocar essa possibilidade, mas, ao mesmo tempo, atuar no campo propriamente da educação. Não é? Você pergunta qual o estudante que está sendo formado. Não é? Tem muita gente boa na universidade e, eventualmente, tem pessoas que cometem atos criminosos dessa natureza, como, aliás, acontece em todas as instituições, não é só na USP, e acontece na sociedade como um todo. Agora, acho que esse é um momento de reflexão para a universidade. Eu imagino, pela observação do reitor e dos colegas que eu conheço que são do Conselho Universitário, eu imagino que esses fatos, que surpreendeu a muita gente, me surpreendeu bastante pessoalmente, não é? A revelação dos estupros, esses fatos estão abrindo uma possibilidade, uma fase em que a universidade tem que refletir melhor sobre o seu papel de formação.
formação das novas gerações, procedimentos, comportamento, respeito, capacidade de entender, não é, essas situações difíceis que podem ocorrer, mas que não se justifica de nenhuma maneira. E a Comissão de Direitos Humanos tem um enorme papel nisso, não é? E os membros que foram indicados, a meu juízo, são muito capazes nessa direção. Aline, esses dados são assustadores, né? Você sabia disso? De cada 10, 9 sofreram algum tipo de agressão? Eu não sabia que chegava a esse número, né? E eu concordo plenamente com o que foi dito aqui pelo professor Gelson Moisés. A USP, quer dizer, representa, o que acontece na USP é o que acontece na sociedade. A USP representa uma parcela da sociedade, representa ainda, em geral, na maior parte das vezes, uma elite da nossa sociedade paulistana. E, no entanto, ela é também uma instituição que tem por objetivo, por meta, a educação. Então, ela tem que dar uma luz, um norte, ser um guia dentro de questões que acontecem na sociedade como um todo. Portanto, não pode deixar que isso passe de forma alguma e precisa realmente trabalhar como vem sendo trabalhado para se eliminar esse tipo de violência dentro do campus. O Rodrigo Campos William, aqui. só uma observação final sobre isso. Eu acho que talvez a gente deva admitir com toda clareza que é preciso que as instituições de educação no Brasil tratem com os jovens abertamente a questão da sexualidade. Tragam o tema e tal, para as pessoas poderem entrar numa outra perspectiva sobre isso e não usarem a violência para eventualmente realizar os seus desejos sexuais, né? O Rodrigo Campos aqui, eu falei dessa questão de que jovens estão sendo formados na universidade, ele fala, desculpe, mas a USP não forma criminosos. Não dá para evitar que bandidos passem no vestibular. Como, aliás, em qualquer instituição pode ocorrer isso. Mas a questão seguinte é como coibir, como enfrentar o problema e como tomar medidas, né?